O desafio deste vídeo é levar-nos a refletir como podemos construir um projeto que melhore a avaliação e a aprendizagem dos alunos na sala de aula. É óbvio que temos culturas escolares muito fortes e arraigadas, tradições que são difíceis de mudar. E também é óbvio que o meio envolvente, as famílias, têm expectativas sobre a escola que tornam a inovação muito difícil. É óbvio que aquela pergunta, o que é que sai para o teste, dos alunos, traduz muito daquilo do nosso foco na avaliação. E depois em casa a pergunta, que nota tivestes? Esta cultura da classificação tem uma consequência, segundo o professor Dylan, é que o aluno, ao ver a notas, já não ouve o resto, não consegue perceber qualitativamente aquilo que lhe falta melhorar. Portanto, temos que destruir esta cultura e, se calhar, introduzir a pergunta que devíamos ouvir mais vezes na sala de aula, que é, já dominam este assunto? Acham que podemos avançar? E fazer esta pergunta de várias formas. Outro aspecto que está muito arraigado na escola é a questão do que é o sucesso, se é a nota ou é a aprendizagem. E fazer esta mudança, levar os alunos a perceberem que é a avaliação formativa que vai gerir e liderar toda a aprendizagem dos alunos e que, se queremos que os alunos melhorem, temos que lhes permitir a autorregulação, a metacognição, isto através do feedback constante e também da aprendizagem entre os pares. Levantam-se aqui questões à partida que são até da ciência que nós não temos consciência. Primeira, que o cérebro é plástico, portanto, todos podem aprender. Esta tomada de consciência é muito importante. Por outro lado, também temos de estar conscientes que, apesar de ser homo sapiens, da razão estar lá por inerência, ela depende da emoção. E, portanto, educar também é muito trabalhar emoções. São dois aspectos que nós temos que aprender. Sendo assim, então, que desafios para esta nova forma de aprender e de utilizar a avaliação de acordo com a bibliografia? Vamos ver um projeto, Assessment for Learning Project, e este projeto levanta 4 desafios centrais. Pegar no processo e transformá-lo, a avaliação, em algo integrado na sala de aula. Ou seja, não estamos à espera do final do período ou do final do mês para dizer ao aluno, olha, já aprendeste ou não aprendestes. É o chamado feedback de ciclo curto, na própria aula. Estratégias de aula que permitem ao aluno saber já aprendeu ou não aprendeu ainda, com os pares e também o professor a regular isto. É óbvio que também há uma mudança na prioridade. A prioridade não pode ser classificar, a prioridade é identificar o mais cedo possível a necessidade de aprendizagem do aluno. E isso só é possível através de reflexão constante e feedback entre os pares e do professor. Portanto, não queremos classificações, queremos sim análise de desempenho. Temos aqui um exemplo desta professora em que o teste não serve apenas para testar, mas também para devolver um feedback qualitativo, 2 estrelas e um aspecto a melhorar, em que a professora identifica para o aluno, não, tens que melhorar este aspecto depois desta avaliação. E tudo isto está muito relacionado com o propósito da avaliação, que está muito relacionado na cultura escolar atual em pôr em evidência quem são os bons alunos e os maus alunos, quando o que nós queremos na realidade é promover uma sociedade melhor para todos. E para isso temos que olhar para o aspecto cultural da aprendizagem. Aquilo que faz mais diferença na aprendizagem dos alunos é o conhecimento base, e ele é diferente por inerência. Então, se nós pusermos em cima da mesa, por exemplo, no caso do trabalho de projeto ou do trabalho da sala de aula, aquilo que os alunos já sabem, podemos depois construir aspectos culturalmente significativos, tendo atenção àquilo que lhes diz respeito, aquilo que lhes interessa e os pontos de conhecimento que já têm, para depois construir sobre isso e, dessa forma, temos aprendizagens mais significativas. E também, como é óbvio, alargar o espectro de estratégias e tarefas de aprendizagem. Bem, mas então como construir um projeto de mudança? O projeto Maia fala-nos um pouco disto. Temos que começar, como é óbvio, nos princípios de trabalho, na sala de aula. Estas quatro mudanças que falámos são muito importantes, mas, como é óbvio, os alunos têm que ter um novo papel. Eles têm que refletir mais sobre o que aprenderam, têm que receber mais feedback, e não precisa ser do professor sempre, pode ser pelos pares, pode ser o próprio identificar, com estratégias, por exemplo, de, antes de iniciar a tarefa, utilizar uma rúbrica para
classificar trabalhos já feitos por outros alunos para aprender a utilizar a rúbrica de classificação, ou, por exemplo, as ferramentas digitais. Estão aqui duas que assentam totalmente na revisão pelos pares dos trabalhos feitos por alunos e pelo professor, como é óbvio. Mas sempre que o que está em cima da mesa é: vamos recolher mais e melhor informação sobre a aprendizagem. É óbvio que isto implica diversificar os instrumentos de avaliação, utilizar mais técnicas de avaliação formativas, de ciclo curto, ou seja, na própria aula, utilizar mais estratégias diversificadas, tentar utilizar o digital se for oportuno, e aqui o professor tem um papel muito importante. O professor também vai ter que reinventar as tarefas de sala de aula e planificar de uma forma diferente. Isto vai ter consequências, como é óbvio, na avaliação, porque nós vamos ter dois tipos de avaliação muito claros. A avaliação formativa, que orienta todo o processo, e depois temos que criar aqui um sistema de classificação. Dou-vos o exemplo do trabalho-projeto, em que podemos pegar no trabalho-projeto e avaliar as tarefas pelo professor, 60% da nota, 20% pelos pares e 20% da autoavaliação. É uma forma de corresponsabilizar todos neste processo e mostrar que todos são importantes. Como é óbvio, já está a transparecer qual é o fator mais importante nesta mudança. São, sem dúvida, as lideranças. E não é só as lideranças de topo, tem que ser transformacional e identificar como mudar estas culturas de escola, mas também as lideranças intermédias, têm que ser facilitadoras daquilo que é necessário. Acima de tudo, esta liderança tem que ser individual de cada professor na sua sala de aula, na planificação que faz, para que assim o aluno aprenda por exemplo e veja: é isto que eu tenho que fazer. Tenho que me transformar numa pessoa que aprende, que está aberta à mudança. Bem, dois exemplos deste site que vos falei. Neste exemplo, a escola criou uma série de selos de competências que os alunos podem autonomamente explorar, e estes selos estão muito bem organizados. Vejamos este exemplo: é a construção de explicações visuais, em que o aluno tem a avaliação não só da explicação visual, da capacidade de explicar aos outros de forma visual, como está aqui neste exemplo, mas também a reflexão sobre o que é que aprendeu nesta tarefa. O exemplo de outra escola que tornou muito claro os ciclos de feedback, ou seja, os momentos em que ocorre feedback, de forma a que os alunos tenham mais informação em mais momentos e tenham mais oportunidades de rever o seu trabalho e, no final disto tudo, fazer uma reflexão sobre aquilo que fizeram. Se quiserem saber mais sobre isto, aconselho-vos a ler as folhas do Projeto Maia. O livro 50 Técnicas de Avaliação Formativa também é muito interessante para a planificação. Podem explorar os projetos das escolas neste site ou noutros que encontrem. Há webinars muito interessantes, destaco este da European School Net Academy, muito recente, que vai da teoria até à prática, e depois investigar na internet técnicas que possam ir para dentro da sala de aula. Por exemplo, para o ensino básico temos receitas sala de aula, é um abuso, mas é interessante. Balanced Literacy Diets, para promover literacias. O trabalho de projeto é indubitavelmente um marco. E depois a questão do feedback, tanto no livro 50 Técnicas de Avaliação Formativa, como neste site, na Toolbox do IPER-ISLAN, podem ser ferramentas ideais para implementar mais feedback de qualidade na sala de aula. Obrigado pela vossa atenção e bom trabalho.